Olá, olá, olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, estamos de volta mais uma vez aqui no Memória Capixaba e vamos trazer hoje para você aqui uma história incrível, sensacional, que é o exílio do Padre Feijó, importante político, sacerdote brasileiro, aqui em Vitória. Né? Isso aconteceu em 1842 e é uma história incrível, né, que a gente vai contar rapidamente aqui para vocês hoje no Memória Capixaba. É uma figura importantíssima dentro da história do Brasil, da política brasileira, ligado a Dom Pedro I, Dom Pedro II, ligado também ao abolicionismo, né, no Brasil, a oposição contra as cortes portuguesas e a intervenção política no Brasil, a favor da independência do país, né? Padre Feijó, a gente podemos dizer, afirmar com toda certeza que foi o primeiro padre sacerdote que comandou o país, né, durante a sua regência. O Brasil, entre a independência do Brasil e o golpe da maioridade de Dom Pedro II, que tirou Dom Pedro II da adolescência e trouxe ele para a maioridade e a coroação subsequente, né, o Brasil teve 4 regências, que a gente estuda isso lá no 2º grau. E a primeira regência foi ali em 1831. Dom Pedro I havia falecido em Portugal. E Dom Pedro II ficou sob a tutoria de José Bonifácio de Andrade e Silva, que é outro homem, assim, que eu diria que é importantíssimo dentro da política brasileira do século XIX, pós-Revolução Francesa, porque ele estava na França nessa ocasião, o Andrada, né? José Bonifácio. E eu acredito que José Bonifácio e o Padre Feijó, Diogo Feijó, são duas figuras importantíssimas que deveriam ter minissérie para contar a história deles. Assim como tem do Napoleão Bonaparte, que é uma outra história, assim, até mais importante, eu diria, dentro do cenário mundial, mas para o Brasil, e dentro dessas ideias iluministas ali do início do século XIX, são importantíssimas para o que a gente vive hoje no Brasil, né? Então nós tivemos essa primeira regência por conta da ida de Dom Pedro I para Portugal para assumir o trono, porque o seu irmão estava dando um golpe e a sua filha ia perder o trono, a coroa de Portugal. Então Dom Pedro voltou para Portugal e deixou aqui Pedro II, o infante, né, ainda criança, adolescente, com José Bonifácio tomando conta dele, não é? E aí estabeleceu-se um período de regências, né? Enquanto Dom Pedro II não poderia ser coroado nesse período, né? Depois a gente teve uma trina regência, depois de 1831, uma trina provisória, uma trina permanente, de 3 políticos que comandavam, né? Deputados e senadores. Depois a gente teve a regência do Padre Feijó, que foi de 1835 até 1837. Depois tivemos uma outra regência do Araújo Lima até 1840, e depois da briga do Feijó com José Bonifácio. Eles eram desafetos, né? José Bonifácio de Santos, o Feijó estabeleceu-se em Itu, em São Paulo, eram políticos muito fortes, todos na capital do Império, que era o Rio de Janeiro, eleitos senadores, deputados, brigando dentro das casas, né, legislativas ali. Uma briga política incrível, que a gente poderia ter colocada num filme grande, um longa-metragem ou uma série. Uma série seria melhor ainda, né? Trazendo esses 2 personagens da política brasileira. O Feijó, ele nasceu em 1784, né? Foi deputado, foi ministro da Justiça, foi senador e foi regente imperial, né? Ele foi o primeiro e único padre do Brasil, brasileiro mesmo, a ter um papel importantíssimo como cabeça da política brasileira, né? Ele nasceu no interior de São Paulo, foi criado pelo tio que era padre e pela avó dele. A mãe dele era mãe solteira, né? Então já viu o problema, né? E ele passou a infância ali em Cotia, São Paulo, Parnaíba e Guaratinguetá. Bom, ele foi ordenado aos 20 anos de idade, foi morar em São Carlos, né? E começou a lecionar português, já envolvido com política. E aí aconteceu que ele foi estudar em Lisboa, no início do século XIX ele foi para Lisboa estudar, e estudou muito filosofia, era um homem muito culto, intelectual, né?
E foi ele um dos responsáveis pela filosofia kantiana no Brasil, né? Ele que trouxe o Immanuel Kant para o Brasil e começou a lecionar, né, as ideias de Kant no Brasil, né? Bom, ele era, como eu falei no início do vídeo, ele era muito aguerrido na política e o principal adversário dele era os irmãos Andrada, né, especialmente José Bonifácio de Andrade e Silva, que talvez, na minha opinião, talvez seja o brasileiro mais importante desse período, né, indiscutivelmente. Ele ficou em Portugal, né, brigando pela independência do Brasil. Nessa ocasião, Dom Pedro I ainda não havia proclamado a independência. Aí ele foi para o Recife, desembarcou em 1822. Entre esse período de muita tribulação política e a briga do Brasil com as cortes, né, então a gente teve, em 7 de setembro de 1822, proclamada a independência do Brasil por Dom Pedro I. O Feijó já vinha brigando por essa independência há pelo menos 15 anos, né? Então Feijó, ele, depois da proclamação, ele estava no Recife, voltou para Itu, em 1824, para fazer uma reformulação da Constituição, da Carta do Império, né? Aí ele foi eleito em 1826 como deputado, né? Deputado federal, nomeado por São Paulo, e ele foi deputado de 26 a 29 e de 30 a 1833. Aí depois ele foi convidado para ser ministro da Justiça. Foi nesse período ali, por 1840, quando Dom Pedro II foi elevado de menoridade à maioridade, que os historiadores chamam de golpe da maioridade, né, para que ele pudesse assumir o trono, colocar a coroa na cabeça e assumir o trono, porque havia muitas tribulações políticas no Brasil, muitas guerras separatistas no Pernambuco, no Rio Grande do Sul. Então o Brasil poderia rachar ali naquele momento e virar vários países. Então nesse período foi muito conturbada a política no Brasil nessa época aí. Em 1833, o Diogo Feijó, como deputado, ele foi convidado para participar da Trina Permanente, que foi a primeira regência, né? E ele ocupou a pasta de ministro da Justiça pelo Partido Moderado, o nome do partido, PN, Partido Moderado. Então ele acabou virando o principal político dentro dessa regência, Trina. Aí aconteceu que a gente passou por vários fatos importantes nesse período, entre 1831 até o golpe da maioridade, em 1840, né? Aí com essa briga entre ele e o José Bonifácio de Andrade e Silva, ele foi destituído do cargo de ministro, voltou para o interior de São Paulo, né? Brigando para que José Bonifácio deixasse de ser o tutor de Dom Pedro II. O que acabou acontecendo posteriormente, né? E até uma briga, uma rusga entre Pedro I e Bonifácio, e depois com Pedro II e Bonifácio, né? Mas aí é outra história que não tem diretamente nada a ver com a história do Espírito Santo. A gente trouxe o Feijó hoje aqui no Memória Capixaba porque ele passou um período de exílio aqui em Vitória, depois dessa briga com a família Andrada, os Andrada, né? Então houve uma revolta que aconteceu no Rio de Janeiro em 1832, durante essa Trina Permanente, e muita fofoca política, muita intriga política, tudo muito bem documentado nos jornais da capital do Império, Rio de Janeiro, né? E em 33, o parlamento rejeitou a ideia de que o José Bonifácio deixasse de ser o tutor de Dom Pedro II, então o Feijó ficou insatisfeito e largou a Câmara e voltou para o interior de São Paulo. E foi eleito posteriormente, em 33, como senador da República, senador do Império, em 1833. Aí Dom Pedro I morre em 1834 em Portugal, no dia 24 de setembro. Dom Pedro I falece, e aí acontece um rearranjo, mais um rearranjo, né, na política brasileira, após a proclamação adicional de 12 de agosto de 1834, que criava a regência única. E o Feijó foi
elevado ao cargo de ditador imperial, digamos assim, regente único do Brasil, né? E ele foi escolhido por voto popular, tá? Por incrível que pareça, né? Um referendo colocou o Feijó como o, digamos, presidente, né? Comandando todo o país, né? E aí aconteceu, gente, nesse período, entre 1835 e 1837, que o Feijó foi regente único do Brasil, né? Aconteceu a cabanagem no Pará, aconteceu farrapos no Rio Grande do Sul, como eu falei no começo do vídeo. E ele não conseguiu debelar essas revoltas, né? E a Câmara resolveu debelar as rebeliões, negou fundos, né? Não tinha dinheiro para o exército brasileiro debelar essas revoltas de separatistas, né? E aconteceu um atrito maior entre a Câmara de Deputados e o Senado do Império com o Executivo, comandado nessa época já por Dom Pedro II, que foi elevado a imperador nessa época, em 1840. Aí, nesse período da regência do Feijó, 37, acabou a regência do Feijó, e entrou a regência de Pedro Araújo Lima, o Marquês de Olinda, que foi a segunda regência única, a quarta e última regência que o Brasil teve por conta esse problema da maioridade de Dom Pedro II. Ele era de menor, então ele não poderia ser imperador do Brasil. Aí aconteceu que em 1839 Feijó voltou à atividade, né, e foi eleito presidente do Senado Imperial. Era um cara muito importante mesmo, né? Era um filósofo, era um político aguerrido, era um literato, né? E era um intelectual. Então, já havia sido ministro da Justiça, com aquele que a gente chama hoje de saber jurídico superior, né? E no dia 23 de julho de 1840, houve o tal do golpe da maioridade. Dom Pedro II foi coroado. O Feijó estava presente na coroação de Dom Pedro II, né? E durante os levantes liberais em 1842, que queriam impedir a ascensão dos conservadores ao poder, o padre Feijó já estava doente em 1842. Ele assumiu a liderança desse movimento em Sorocaba, no interior de São Paulo. Você vê como é que era importante o interior de São Paulo nessa época, né? Por conta do poderio econômico do café, né? Então, nesse período, Feijó foi preso, foi levado para Santos, olha só, foi preso e levado para digamos, o curral da família Andrada, dos Andradas, né? Porque eles mandavam na cidade de Santos, né? E ele foi levado para lá, simbolicamente, né? Um desafeto de José Bonifácio de Andrade e Silva, especialmente. E ele estava doente, assumiu essa liderança aí, mas não adiantou, foi preso, levado para Santos e depois veio para o Espírito Santo. Ele se defendeu perante as acusações, foi absolvido, porque ele era um ótimo advogado, além de tudo, né? E faleceu em São Paulo em 10 de novembro de 1843, logo depois, né? E você veja que um ano depois da passagem dele por Vitória, e há relatos de que ele ficou no solar Monjardim, abrigado ali pelo Barão de Monjardim, em 1842, né? O movimento de 42 em São Paulo veio arrancar do retiro o regente desenganado, o regente único, né, de 1837, e ele voltou, né, mesmo doente, ele foi chamado, conclamado a lutar contra essas interferências políticas, né? Tendo devotado toda a sua vida ao triunfo das liberdades públicas, que lhe pareciam ameaçadas pelos atos do poder, o padre Feijó aderiu à Revolução, oferecendo em holocausto ao povo as glórias de sua política. De Campinas, onde ele se achava, ele se dirigiu a Sorocaba para servir a causa da Revolução, por ele bancada e trazer para si mesmo a responsabilidade dessa revolta, né? E ele foi preso em Sorocaba e levado para Santos e depois, por ordem do governo, conduzido em vapor de guerra e deportado violentamente, sem saber para onde, sendo afinal atirado nas praias de Vitória, no Espírito Santo, em julho de 1843. Então, o governo determinou que os dois senadores
o barão de Monte Alegre não pensava como o barão de Caxias, de modo que Feijó acabaria preso de verdade e levado para São Paulo, de lá para o Rio de Janeiro, passando por Vitória, né? E ele tinha o senador Vergueiro como seu companheiro de cela. Então, os dois senadores vieram para o Espírito Santo. De Vitória, Feijó escreveu em 11 de agosto de 1842 uma carta ao amigo padre Geraldo Leite Barros, deportado para Lisboa, em que narra peripécias de seu desterro, o exílio, né? O exílio durou cerca de 5 meses e Feijó, por vezes, se recolhia ao convento da Penha, lá dos franciscanos. Foram dadas ordens para que ele retornasse e reapareceu à tribuna do Senado em 12 de janeiro de 1843, já muito doente, né? Você vê que ele passou por aqui, ficava no convento da Penha, voltava, ficava aqui na Jucutuquara ali com o barão de Monjardim, e ficava indo e voltando, né? Ele apresentou sua defesa no Senado nessa ocasião, porque ele era um político muito importante, né? Então, ele teve várias chances de se defender ante essas acusações de separatista, de anti-imperador, né, ou republicano, né? Então, ele conseguiu defender-se, mas por conta das acusações e da briga com a família Andrada, do José Bonifácio de Andrade e Silva, né? Ele foi levado em 14 de novembro, segundo relatos dos jornais da época, num dos enterros mais pomposos jamais vistos em São Paulo, apesar de ter pedido para ser sepultado sem acompanhamentos nem ofício para a igreja dos Terceiros de Nossa Senhora do Carmo. Então, essa é a história do padre Feijó, uma breve história, né? Na sua regência entre 1835 e 1837, foi o personagem mais importante, um dos mais importantes personagens nesse período, né? Está aqui a coroação de Dom Pedro II, que ele participou ativamente, estava lá durante a coroação do imperador, durante o golpe da maioridade. E aqui tem o Malho falando em 1926, fez uma homenagem a ele aqui, o escritor Salvador Barcelos, falando da sua passagem. Poderia mencionar alguns fatos ocorridos na vida do notável político, o padre Feijó, mas não o faço a fim de não roubar espaço nesta revista, a revista O Malho, que tem dado agasalho aos meus modestos trabalhos. Então o cara escrevia pouco, né, que é para não encher o saco. Instalando o movimento revolucionário de 1842 em Sorocaba, São Paulo, no interior, Feijó tomou parte saliente nele e, sufocada a revolução, foi preso e deportado para o Espírito Santo. Alguns meses de exílio naquele estado, regressou a São Paulo, onde a morte o foi encontrar em 10 de novembro de 1843. Então, gente, essa pesquisa do padre Feijó está aqui no Memória Capixaba, muito bem detalhada, né? Tem várias passagens incríveis, né? E essas cartas que ele escreveu ao amigo durante o exílio, que ele falava que ficava no Monjardim, depois ia para o convento da Penha ficar com os padres, com os freis lá no convento, e são histórias incríveis mesmo, que passam pela sua cátedra como professor de português e de filosofia, como literato, como um homem da igreja e como uma curiosidade incrível, né, de um padre que vira o regente do país durante o impedimento de Dom Pedro II pela sua falta da maioridade para assumir o trono do Brasil. Esse homem foi um dos políticos mais importantes do Brasil nesse período aí, em 1835 até 1837, como ele foi o homem responsável pela política em todo o país. E esteve desterrado durante 5 ou 6 meses aqui em Vitória do Espírito Santo. Essa é uma curiosidade que nós trazemos aqui no Memória Capixaba, tem muitos detalhes. A história é rica, né? E ele com certeza merecia um filme, um documentário, né? uma série, assim como José Bonifácio de Andrade e Silva. Então valeu, gente, esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, sempre trazendo essas curiosidades aqui, que dizem respeito à história do Espírito Santo. Valeu, obrigado.
E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.